Bom dia, muito bom dia. Eu espero que vocês estejam todos muito bem para esse nosso novo encontro aqui do nosso Matial. Só estou colocando a música aqui no radinho para que a gente possa começar da melhor maneira possível. Bom dia, muito bom dia. Hoje falaremos sobre a mentira da perfeição. Então, se você quer saber, o que está por trás dessa mentira que contaram pra gente sobre a perfeição, fica aqui até o final que você vai entender hoje o que está por trás dessa mentira que nós acreditamos da perfeição. Nosso livro, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. E lembrando o sorteio também, desse livro, A Coragem de Ser Imperfeito. Sorteio também de uma vela como essa, cujo tema é matcha positivo, Um kit matcha e um quarto sorteio surpresa, que em breve será revelado. Não vai ficar sendo surpresa há muito tempo, não. Eu gostaria de convidar vocês a intencionar alguma coisa, para o dia de hoje. Às vezes, no final, eu trago sempre uma frase, algo para ficar como âncora daquele dia, É muito importante, às vezes, o primeiro momento, que a gente acorda, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente traz como ancoragem para o dia da gente. Eu ainda não entrei no tema, não, mas eu estou falando isso porque, às vezes, a gente levanta, começa, a correria do dia e a gente não intenciona o que a gente gostaria para aquele dia. O que a gente gostaria de colocar naquele dia. E talvez seja importante, interessante que a gente faça isso ao acordar, que é ali onde que nosso cérebro também, nosso inconsciente, tá bem desperto e a gente acaba também ancorando algo para o nosso dia, Hoje nós vamos falar sobre a mentira da perfeição, inspirada no livro, A Coragem de Ser Imperfeito. E aí, a proteção nos promete, A perfeição nos promete proteção contra a dor. Mas o preço que ela cobra é a perda da nossa autenticidade. Muito bom dia, 5h18, vamos lá. Hoje eu quero começar, fazendo uma pergunta como nos outros dias também. Você já deixou de publicar uma ideia porque achou que ela ainda não estava boa o suficiente? Você já anulou, adiou, postergou uma conversa importante porque queria encontrar as palavras perfeitas para falar nesse momento? Já começou um projeto, desistiu no meio do caminho porque acreditou que nunca iria fazer tão bem contra outra pessoa? Talvez você esteja pensando, isso acontece comigo o tempo todo. Todo dia eu passo por essas coisas, o dia inteirinho. E eu quero dizer algo muito importante. Você não está sozinho. Vivemos numa cultura, que nos convenceu de que nós precisamos ser perfeitos para sermos aceitos. Mas será que isso é verdade mesmo? Então hoje nós vamos falar sobre uma das maiores mentiras que nós aprendemos. A mentira da perfeição. Conta uma história, que em uma pequena cidade havia um artesão que fabricava espelhos. Um dia ele colocou 2 espelhos à venda. O primeiro era impecável, sem nenhuma marca, sem nenhuma mancha. O espelho era impecável. Se em único detalhe, sem nada de diferente em nenhum detalhe. Parecia perfeito. O segundo tinha pequenas marcas feitas à mão. Era único. As pessoas correram para comprar o espelho perfeito. Meses depois, volta as pessoas reclamando,
Diziam que passavam horas diante dele procurando defeitos no próprio rosto. Já quem comprou o espelho artesanal contava outra história completamente diferente. Cada marca lembrava que a beleza não estava, né, na simetria, mas naquilo que tornava a peça única. O artesão então disse: o problema nunca foi o espelho. Foi a ideia que vocês precisavam parecer perfeitos diante dele. Quantas vezes nós fazemos isso? Vivemos diante de espelhos invisíveis. O espelho das redes sociais, né? O espelho da opinião dos outros, o espelho da comparação, e começamos a acreditar que precisamos esconder tudo aquilo que nos torna simplesmente humanos. Então, a perfeição faz uma promessa que nunca cumpre. A perfeição diz: se você fizer tudo certinho, ninguém vai criticá-lo. Se você nunca errar, você nunca será rejeitado. Se você conseguir agradar a todos, será amado. Mas olhe a sua própria experiência. Isso realmente acontece? Quando você faz tudo certo, você não é criticado. Se você nunca erra, você nunca é rejeitado. E se você agrada a todos, você é amado. Todos nós conhecemos pessoas brilhantes que são rejeitadas, que são criticadas. Pessoas generosas que enfrentam rejeição. Pessoas dedicadas que cometem erros. A perfeição vem de uma falsa sensação de controle. Ela faz parecer que se fizermos tudo da maneira certa, a gente consegue evitar a dor. Mas a vida nunca funcionou assim. A dor faz parte, né, da experiência humana. Então, o erro faz parte do aprendizado, a vulnerabilidade faz parte da conexão. E aí, quando a gente entra achando que se estiver tudo certo, eu vou evitar a dor, a gente entra em outras dores. Então, havia um jovem, né, pianista extremamente talentosa. Ela sonhava em tocar em grandes teatros, treinava 8 horas por dia. Conseguiu, né? Hoje você conseguiu. Bom dia, Catarina. Ela treinava 8 horas por dia, mas recusava todos os convites para se apresentar. Sempre dizia: nossa, eu ainda não estou pronta, eu preciso melhorar mais, eu preciso melhorar um pouco mais. Todo mundo: não, mas vai lá, apresenta, né? Começa. E aí os anos se passaram. Seu piano permaneceu impecável, sem marca, mas também sem aplausos, sem emoção, sem histórias. Até que um dia um velho maestro, né, lhe perguntou: mas o que você está protegendo, afinal? Né? E ela respondeu: meu talento. Eu estou protegendo meu talento. Ele sorriu e disse: não é isso que você está protegendo. E às vezes a gente conta história pra gente, né, daquilo que a gente está protegendo, daquilo que precisa estar perfeito, daquilo que, para não falar a verdade. E aí o mestre falou com ela a verdade. O que você está protegendo é o seu medo. Enquanto protege medo, você também prende o seu dom. Essa história nos faz lembrar, né, que a perfeição muitas vezes não protege nossos sonhos. A perfeição aprisiona os nossos sonhos. Não é uma proteção, é um aprisionamento. O perfeccionismo não rouba da gente apenas oportunidades, mas também alegrias. Porque quem acredita, né, que precisa ser perfeito, nunca celebra. Porque eu acabo de fazer uma coisa, eu já estou ali pensando que eu tenho que... O que eu vou fazer para a próxima vez? Já estou ficando louca antes das coisas acontecerem. Sempre acha que poderia ter feito melhor.
Se recebe um elogio, né, a pessoa fica assim, mas também não foi tão bom assim. Quando conquistam um objetivo, não consegue comemorar, e imediatamente, na hora que conquista um objetivo, já pensa no próximo. Nem se dá o tempo de falar assim, vou comemorar isso aqui, não. O que eu vou fazer da próxima vez? Né? Deixa eu engolir o meu matcha. E a linha de chegada para a pessoa perfeccionista, ela muda o tempo todo. Não existe uma chegada. É sempre eu estou empurrando essa linha, a paz nunca chega, né? E a perfeição transforma a vida corrida onde ninguém vence. Parece a corrida dos ratos, na sociedade atual, né? E a gente nesse perfeccionismo, que parece que você nunca vence. E a linha de chegada tá sempre, parece que alguém vai lá e empurra a linha, né? Tem a linha de chegada e vai empurrando ela cada vez mais para frente. E aí, eu quero contar uma história muito simples, uma outra história, né? Cheia das histórias. Uma avó costurava coxas, sabe aquelas coxas que as avós faziam, né? Minha avó fazia coxa de retalho. Ela pegava um tanto de retalho, forrava ele e fazia uma coxa de retalho ali. E essa avó, ela fazia coxas para toda a família. Nenhuma era exatamente igual, né? Porque os retalhos eram diferentes. Às vezes eu lembro, às vezes as coxas da gente eram tamanhos, dimensões diferentes, né? É aquela coisa assim, né? Você vai ficar com o tamanho da coberta que tiver o tanto de retalho para colocar, né? Então, nenhuma era exatamente igual. Algumas tinham ponto torto. Era exatamente assim, as nossas coxas, né? Outras misturavam tecidos diferentes. E uma vez um neto, que não foi eu, foi um neto, não foi uma neta, perguntou, né? Vó, por que você não faz todas as cobertas iguais? E ela respondeu, porque uma coxa perfeita porque uma coxa perfeita aquece o corpo, mas uma coxa feita com amor aquece a alma. E é muito isso, né? Anos depois, quando ela já não estava mais presente, essa avó, né? Ninguém lembrava dos pontos tortos, ninguém lembrava do tecido que era misturado, dos tamanhos que não eram idênticos, né? Mas todas as pessoas lembravam, né? Do abraço que sentia ao enrolar naquela coxa e a lembrança que a avó trazia, né? E isso acontece na nossa vida também. As pessoas nunca se lembrarão da gente pela nossa perfeição, mas como nós as fizemos sentir. Ninguém fala assim, nossa, você lembra? Fulano era perfeito, as coisas não passavam 1 milímetro com ele, era tudo ajeitadinho. As pessoas, elas vão se lembrar de como nós as fizemos sentir, da nossa presença, da nossa escuta, da nossa autenticidade, né? E um dos maiores ensinamentos desse livro, que eu vou pegar aqui de novo, né? Um dos maiores ensinamentos desse livro é que o pertencimento não nasce da perfeição, nasce da autenticidade. As pessoas, elas não criam conexões, né, profundas porque admiram alguém que é impecável, mas elas criam conexões porque encontram alguém verdadeiro. Ninguém fica, né, fala assim, nossa, amizades profundas, relacionamentos profundos com pessoas que são perfeitas, mas com pessoas que são verdadeiras. Alguém também, né, que sente medo, alguém também que erra, alguém também que recomeça. E é por isso, né, que eu vou falar aqui, por exemplo, de líderes, eles inspiram quando eles reconhecem os seus erros, quando eles reconhecem os seus limites. Os pais inspiram também os seus filhos, né? Quando eles, por exemplo, conseguem pedir desculpa. Mais do que falar assim, olha, seu pai nunca erra, sua mãe nunca erra. Né? A gente tem essa imagem dos nossos pais, né? Heróis. Mas eles inspiram muito mais quando eles pedem, por exemplo, desculpa. Né? Os professores, eles também nos inspiram quando eles continuam aprendendo. A coragem não está em parecer perfeito, mas está quando a gente parece inteiro, quando a gente é verdadeiro, né?
E aí eu quero propor uma reflexão, né? Imagine que você nunca mais, daqui até o final dos seus dias, pudesse usar a palavra perfeito. Imagine falando assim, ó, acabou, tá banido, não existe mais essa palavra perfeito. Como que você descreveria a sua vida? Talvez você escolhesse palavras, né, como significativa, verdadeira, leve, corajosa, autêntica. Percebe a diferença? A perfeição fala de uma aparência. A autenticidade fala da essência. E a essência é exatamente o que transforma as vidas, né? E eu quero terminar com a última história, né? Todas as histórias de hoje. Conta-se que um escultor levou seu filho para observar uma enorme pedra. O menino perguntou: pai, mas o que existe dentro dessa pedra? E o escultor respondeu: existe uma obra de arte. Só preciso retirar o excesso. Talvez Deus esteja fazendo isso exatamente com você, comigo, com todos nós. Talvez a nossa missão não seja sermos perfeitos, mas a gente conseguir ir tirando pouco a pouco tudo aquilo que nos impede de revelarmos quem nós realmente somos. O excesso do medo, o excesso da comparação, o excesso, né, da culpa, o excesso da necessidade de aprovação. Quando, né, existem essas camadas e quando elas finalmente caem, a gente descobre que talvez a gente nunca precisaria de ser perfeito e que aquilo estava somente na nossa cabeça, né? Nós precisávamos apenas ser verdadeiros. E eu quero deixar uma frase, né, para que a gente leve no dia de hoje, como eu estava falando no começo, né, essas frases que às vezes ancoram e permeiam o nosso dia, intenciona o nosso dia e a gente leva para a vida. A perfeição, ela constrói máscaras. A autenticidade constrói conexões. E são exatamente nas conexões, e são as conexões, né, não as máscaras, que dá sentido à nossa vida. Que hoje a gente possa abandonar a mentira da perfeição. Ter coragem para errar, humildade para aprender e liberdade para viver, né, com pessoas reais. Porque o mundo, ele não precisa de versões perfeitas de nós. O mundo precisa da nossa presença, da nossa verdadeira coragem e da nossa verdade. E antes de encerrar, né, lembrando do sorteio, né, mais uma vez do livro, desse livro aqui, esse aqui não, porque esse aqui é empréstimo, mas um outro novíssimo, da vela, do matcha, de um kit matcha também. Simone, eu gosto de matcha, vai aprender a gostar, força. Brincadeira. E também de um quarto também, sorteio, que esse aí ainda está, ainda é surpresa, mas em breve falarei sobre. Eu gostaria, esse livro aqui, ele é empréstimo, mas tem até meu nome. Eu mesmo escrevi assim, Biblioteca Feia, mas, né, tá emprestado para mim. E o que eu gostaria de falar com vocês? Na hora que publicar esse vídeo, conforme sempre o combinado, vai lá, compartilha nos seus stories, volta no vídeo, marca que alguém, marca eu fiz minha parte, para que a gente possa, né, transbordar, para que a gente faça. Quando a gente assume pequenos compromissos com a gente, às vezes a gente pode sortear sem ter compromisso nenhum. Isso não é a razão, né? Não é a principal razão para ter sorteio ou não. Mas a gente só transforma de verdade algo em nós quando nós nos comprometemos. E às vezes esse compromisso eu vou lá, eu compartilho, eu coloco, eu fiz minha parte, eu sinto que eu fiz mesmo a minha parte, né? E isso nos
traz esse comprometimento e somente, tão somente no comprometimento, a gente realmente assume responsabilidade de mudança para com a gente, né? Então, é isso, né, sobre o sorteio, eu vou colocar lá para vocês também. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos, que vocês tenham um dia excepcional, que seja um dia leve, autêntico, cheio de coragem e cheio de coragem de ser, cheio de coragem para ser quem vocês vieram para ser. Lembre sempre, andar, né, no perfeccionismo é como se você andasse com o carro puxado o freio de mão. Você está sempre ali, né? Ah, agora vai. E aí você está sempre esperando a condição perfeita. E às vezes o que a gente precisa fazer é simplesmente botar a cara. É o que eu faço aqui de manhã, né? Quando eu venho e boto a cara. Acabo de levantar, ainda tá com a cara toda amassada das cobertas, mas a gente põe a cara, né? A gente coloca a cara porque é nesses movimentos que a gente fala, eu vou lá e eu vou fazer, que a gente toma um compromisso, né? Pega um compromisso e fala, eu vou fazer, que a gente faz, né? Então, venham sempre, né? A Catarina está falando aqui de depois rever com papel e caneta. Exatamente. Às vezes, eu estava falando ontem, né? Vocês podem apertar o play, ouvir aí da casa de vocês, deitado, dormindo, meio que dormindo, ouvindo. Depois pega uma caneta, um papel, anota. É sempre bom estar com um bloquinho de notas. Eu tenho o meu, eu tenho um livro inteiro, né? Um livro, o meu caderninho, um outro caderninho. Um é de reflexões, outro é sobre eu mesmo, outro é de intuições, outro é de ideias para continuar fazendo outras coisas, né? Mas levem sempre um caderno, tragam sempre um caderno e uma caneta para as anotações, igual a gente fez ontem, né? O diário. Eu desejo para cada um de vocês que vocês tenham um excepcional dia, que seja um dia maravilhoso e um beijo, até amanhã. Bom dia para cada um.